sentar, amém? Irmãos, nós estamos adentrando a terceira matéria da teologia que estuda sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Pneuma é espírito, né? E logia é estudo. Nós sabemos que nós que somos evangélicos, protestantes, tanto como os católicos como os protestantes, nós cremos na trindade de Deus, na triunidade de Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E quanto a isso nós não temos dúvida nenhuma, amém? Glória a Deus. Mas é importante se aprofundar para que nós venhamos a aprender. E assim como nós estudamos, irmãos, na matéria de pneumatologia, na primeira página diz assim, a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, ou para alguns, né, irmãos, pode entender também como paracletologia, paracleto, amém? Glória a Deus. O que quer dizer um paracleto? Quer dizer advogado, no grego. Essa palavra quer dizer advogado, aquele que nos defende, amém? Jesus nos disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre, tá? É aquele que nos defende, que nos convence do pecado. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, vou fazer uma pergunta para os irmãos, vocês não precisam ter medo de responder não. O Espírito Santo, ele trabalha em quem? No crente ou no não crente? No crente. No crente, quem mais? E no não crente? Hã? Jesus diz assim, e Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. Tá? Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. Tipo assim, Ele está testemunhando. Tem uns que ouvem, tem uns que não ouvem, né? Nem todos lá fora conseguem ouvir, amém? Porque já estão com o coração endurecido. Mas Ele não deixa de bater, Ele não deixa de trabalhar, tá? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ninguém se perca, nenhum dos seres que Ele criou. Embora que muitos vão se perder, né? Não é verdade? Muitos vão se perder, está lá em Apocalipse. E foi aberto o livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Então tem pessoas que vão se perder. Não porque Deus escolheu uns e rejeitou outros, como fez com Esaú e com Jacó, não. E ali também, quando Deus escolheu um ou outro, Deus escolheu para um propósito, né? Para a criação de Israel, amém? Tá? Então, o Espírito Santo, ele trabalha assim também, irmãos, né? Na pessoa lá fora. Tem pessoas que vêm para a igreja que ninguém chamou. Quem que pregou para o apóstolo Paulo? Jesus. O próprio Senhor Jesus, né? Quem tinha coragem de chegar no homem? O homem matava crente ou prendia crente? Então teve que o próprio Espírito Santo ir lá e falar com ele, amém? Olha só, é o estudo, na página 1, pneumatologia. Então vocês têm que lembrar que pneu quer dizer ar, tá? Pneumatologia quer dizer ar, é o estudo teológico da pessoa, olha aí, isso aqui é importante, da pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força. Presbítero Deus, está vendo essa lâmpada acesa aqui? O que faz ela ficar acesa? A energia. E de onde vem a energia? Da usina, né? Mas da usina. Só que para a energia vir aqui, precisa vir pelo cabo até chegar aqui. Aí precisa da lâmpada para acender. Tá? O Espírito Santo, nós podemos dizer que ele também é uma luz, uma energia, só que ele não precisa de meios, porque ele é o próprio Deus, amém? Glória a Deus. Então ele é uma pessoa. Uma pessoa você magoa. Magoa ou não magoa? Então nós magoamos o Espírito Santo. Uma pessoa você... Quem sente ciúme aqui? O irmão sente ciúme. Quem mais sente ciúme? Ciúme. É pecado sentir ciúme? Não é pecado, mas tem que saber se controlar. Porque o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme. Olha aí, né? Tem esse versículo?
O Espírito Santo que habita em vós tem ciúme de vós. Tem uma música, um louvor também. É. Glória a Deus, pelo menos é um louvor bíblico, né? Tem muito louvor que não é bíblico. Esse ainda é bíblico. Então o Espírito Santo ele tem ciúme. Tá? Às vezes é para você estar num lugar que você não é para você está num lugar que não é para você estar. E aí? O Espírito Santo está com você ou não? Tá. Tá, porque ele não sai. Não sai. Então se você decidir ir lá, eu não vou falar essas coisas. Mas se você decidir cometer alguma coisa errada, pode ter certeza, o Espírito Santo vai junto. Tudo que você faz, o Espírito Santo faz. Tudo que você vê na internet, o Espírito Santo vê. Tudo que você conversa, o Espírito Santo ouve. O Espírito Santo vê, sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe. É forte, irmãos. Olha só. Então ele é uma pessoa. Não como nós, claro. Não uma pessoa como nós que somos falhos, mas ele tem o que? Sentimentos. Tá? Pode mentir com o Espírito Santo? Sim ou não? Poder pode, né? Hã? Não tem como mentir. Não, mas Safira e Ananias mentiu. Pagaram um preço caro. Nem todo mundo que vai mentir vai morrer daquele jeito, senão não tinha mais ninguém, né? Imagina se todo mundo mentisse, recebesse a mesma paga que Safira e Ananias recebeu. Não tinha mais ninguém, né, irmão? Olha só, então ele é uma pessoa. Ó. Da pessoa e obra do Espírito Santo dentro da fé cristã que o considera uma pessoa divina, plenamente Deus, co-igual com o Pai e o Filho na Santíssima Trindade. Irmãos, Santíssima Trindade, veja só, o que vocês têm que entender? O nosso Deus é um, é santo e um. O nosso Deus é um. Nós não temos três deuses, né? Nós não temos três deuses. Mas olhando, não parece que tem? Mas não tem. Só tem um Deus. Só tem um Deus. Como assim? Veja só. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Graça e Reino. Vamos supor, nós somos 50 pessoas. Mas nós temos que estar todo mundo no mesmo propósito. Unidos no mesmo propósito. Assim é o Espírito Santo de Deus, assim é Deus, assim é o Senhor Jesus. Não é que cada um faz o que quer. Os três fazem aquilo que converge para a criação e para a manutenção e para a salvação. Tá? Tanto que quando Jesus estava na cruz, que ele padeceu na cruz, a Bíblia nos diz que o próprio Deus também estava com Jesus, né, na cruz, né? Sofrendo também conosco, entendeu? Tá? Sofrendo com Jesus, tá? Olha só. Então essa palavra santíssima, essa palavra trindade, eu não gosto muito de falar trindade. Eu gosto de falar triunidade, tá? Eu gosto de falar triunidade. É o que? É 3 em 1. Entendeu? Já tentaram, irmãos, explicar isso aqui de várias formas e não consegue explicar. Não sou eu que vou conseguir explicar para vocês. Quem que consegue explicar Deus? Se eu conseguir explicar Deus, eu vou ser Deus. Ninguém consegue explicar Deus. Tá? O que nós podemos apenas dar uma esmerilada para ver se a gente consegue alguma coisa. Qual o intuito dessas aulas, dessas palavras, desse ensino? Quando você precisar, você usar. Quando você vai precisar? Quando você estiver fraco. Todos nós somos fracos, mas quando você estiver mais fraco, no dia mais triste, é o dia que você vai precisar do Espírito Santo. Falando português claro, é no dia que nós pecamos, né? Aqueles pecados que nós achamos que são imperdoáveis. A Bíblia diz sobre pecar contra o Espírito Santo. Quem aqui já pecou contra o Espírito Santo? Blasfemou. Blasfemar, né? Eu falei errado, pecar não, mas blasfemar. Quem já blasfemou? Você nunca blasfemou contra o Espírito Santo. O que seria blasfemar? Blasfemar? Veja só, peraí, ó. Por que você nunca blasfemou? Porque ele que te convence a trazer aqui.
Blasfemar é um intuito assim de negar, né? Renegar, não reconhecer. Hã? Mas Pedro não reconheceu e ele não blasfemou. Como assim Pedro não conheceu? Pedro renegou Jesus. Não, Pedro negou ali, tipo assim, não é que Pedro negou, todos negaram. Negou diante da situação. Diante da situação ele foi fraco. Mas é tipo assim, não é que só Pedro negou, todos abandonou Jesus. A gente só fala de Pedro, mas todos abandonou Jesus. Mas Jesus já tinha dito que ele ia negar. Então assim, Jesus já fazia isso. Porque Jesus sabia da fraqueza, né? Jesus sabe da nossa fraqueza. E mesmo Jesus avisando, muitas das vezes a gente cai. Me tira uma dúvida, pai. Uma mulher, um homem que se transforma, tipo, um homem se transforma numa mulher, ele está blasfemando contra Deus? Não sei, não tem nada a ver isso aí. Não é disso aí. Não é sobre isso aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus expulsou o demônio ali das pessoas, o que os fariseus falaram? Ele expulsa demônio porque ele é o principal, ele é o chefe. Ele é o chefe. Então, ele estava atribuindo o milagre que Jesus estava fazendo a um demônio. Ele estava blasfemando. Entendeu? Ele não reconhecia que era a mão de Deus, era o poder de Deus. Hoje em dia, irmão, eu vejo muito isso ainda no nosso meio. Mas era por ignorância? Não, deles era por rebeldia mesmo. Muitas das vezes eu vejo no nosso meio por ignorância. No nosso meio cristão. Ali era por rebeldia mesmo. Eles renegaram Jesus, porque eles amavam o poder e amavam a posição. Entendeu? Toda vez que você ama o seu cargo, a sua posição e coloca Deus sobre a sua vida no lugar, prefere a sua vida de posição de status do que o Senhor, você está renegando e blasfemando. Entendeu? Então, blasfemar contra o Espírito Santo, nós nunca blasfemamos. Porque se nós tivéssemos blasfemado, ele não nos convenceria de estar na casa do Senhor. Mas ele Na presença do Senhor. Blasfema ou ele continua ali, permanece? Quando a pessoa blasfema contra ele se retira dela ou ele permanece? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, eu creio que ele nunca teve o Espírito Santo, né? Nunca convenceu ele. Tem gente que se convence, tem gente que vem para a igreja, né, irmão? Só para cantar. Se não dá oportunidade, ele sai. Tem gente que vem só para ter cargo, não dá, ele sai. Tem gente que não se converteu. Se convenceu. Convenceu que ele era bom, era legal, E está na bola. Mas não se converteu. E as suas práticas lá fora mudando. E aí ele blasfema contra o Espírito Santo, porque ele não se converteu. E toda pessoa convertida não blasfema. Não blasfema. Você pode pecar, ofender, magoar, errar, mas você reconhece, Senhor, miserável que sou, pecador, igual a Davi, tá? Então, pastor, quando a gente fala assim, por exemplo, na Santíssima Trindade, né? Existem algumas religiões que elas falam que não existe o Espírito Santo, mas pregam sobre o Espírito Santo. Eu, no meu entender, quando Jesus está lá na cruz, ele fala, pai, por que me abandonaste? Quer dizer, há uma primeira pessoa, né? E vários outros, como por exemplo Estevão, que foi privilegiado, né? Eu falei, eu vi os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Quer dizer, são vários testemunhos na Bíblia de pessoas que viram o Senhor. E a Bíblia vai dizer, eu vou para o Pai. Jesus falou, eu vou para o Pai, né? Mas eu deixarei o Espírito Santo. O Espírito Santo convosco. E esse mesmo Espírito que vai acontecer com o homem do pecado e do juízo, né? Mas existem algumas religiões que pegam, por exemplo, a unicista, né? É os unicistas. Né? Eles não creem, só que eles não creem, mas pregam. Como é que você não crê e prega? Como é que você pode, por exemplo, não crer e pregar? É igual a Voz da Verdade. Se você for ver os louvores da Voz da Verdade, tudo é falando da Trindade, só que eles são unicistas. Tanto que eles foram proibidos, banidos de muitos ministérios. Para você ver, se você puxar na internet, você vai ver o grande templo lá da Assembleia do Belém em Cuiabá. Eles cansaram de pregar lá, fazer louvores lá. Hoje em dia tem um edito dentro da Assembleia que eles não podem mais adentrar as igrejas da Assembleia de Deus, porque eles
mas eles sempre foram unicistas, e todo mundo sempre soube, tá? Esses aí são construções teológicas, presbítero, entendeu? Construções teológicas. Se nós formos puxar na história, quando teve os concílios, que aqui vai falar os concílios, que decidiu Pai, Filho, se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus, teve uma divisão muito grande, que teve um Ário, que são Ário era o bispo da igreja, e ele que pregava isso, que era só um, que Deus era um, Jesus era um, o Espírito Santo era um. Teve gente que pregou naquele tempo, tanto que eles foram excluídos da igreja, entendeu? Eles foram excluídos. Aqui é quando diz lá também os nicolaítas, as obras dos nicolaítas, também foram pessoas no meio da igreja que começaram, tudo isso começou 200 anos depois que começou essa confusão. Até 200 anos depois de Cristo não tinha problema nenhum. Por quê? Porque os que ficaram foram os apóstolos que caminharam com Jesus. Eles pregaram para os chamados pais da igreja. Já ouviram falar os pais da igreja? Os pais da igreja deveriam ser os apóstolos, mas são os discípulos dos apóstolos. Quando morreu os pais da igreja, aí que começou esse problema. Entendeu? Mas até os pais da igreja, que é os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, não tinha problema nenhum. Tá? Aí que começou esse problema de unicista, e aí vai, entendeu? Isso aí gera muita divisão, né? Muita divisão, porque eu lembro de uma vez, eu já era batizado, eu fui participar do grupo unicista, e eu um dia antes havia me convidado para participar da ceia. E eu falei, tá joia, eu fiquei um dia antes jejuando, adorando a Deus, preparando os louvor para no outro dia louvar na ceia deles, porque eles estavam sem música na época. E aí eu fui lá, teve todo o ritual, normal, certinho, só que na hora de servir a ceia não serviu para mim. E aí eu comecei a chorar, né? Porque estava tão ansioso para tomar a ceia, estava tão preparado para fazer o serviço. Aí me disseram que não servir a ceia porque eu não era batizado em nome de Jesus. Quer dizer, você imagina, olha até onde vai a doutrina do Deus, né? Eu chorando mesmo, chorando. O senhor não vai poder participar porque o senhor não é batizado na minha lei. Eu fui batizado, eu batizei, batizando pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu só posso se for batizado no nome de Jesus. Quem foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é crente, não é cristão. Hoje. Então ali gerou uma confusão e não adianta você discutir com ele, você vai perder. Não entra que você vai perder mesmo, porque eles têm uma ideologia assim, é daquele jeito que acabou, ninguém tira. Assim, e aquilo frustrou, né? Me frustrou, fiquei muito chateado, muito triste. E até hoje, quando eu encontro esse pastor, ele fala, você não mandou nome, você não foi lá. Mas depois disso eu fui algumas vezes louvar, mas só me passar. Ô irmão, mas o senhor perguntou para ele antes de tudo isso aí, como que era o ministério, como que era? Não dá tempo, né, pastor? Não, ó, é igual eu falo aqui, às vezes eu falo, vamos supor, você vai entrar num lugar, você tem que saber o que eles pregam, o que eles crêem e o que eles defendem. Você está entendendo? Você tem que saber, vamos supor, você veio aqui para a igreja, a pessoa vem aqui, a pessoa tem que chegar e falar assim, pastor, como que é a igreja? Né? Ó, irmão, aqui a gente crê em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente crê nos dons espirituais, a gente crê em revelação de Deus, a gente crê em revelação, a gente faz isso, entendeu? Chama a confissão de fé da igreja, tá? Tem até aqui no papel, que uma vez eu mostrei para os irmãos, fiquei de tirar um para entregar para cada um do irmão, acabei não entregando. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é igual o presbítero foi lá de fé, de coração, de amor, né? Ele tinha um conceito dele, só que lá ele não segue o mesmo que ele seguia. É igual a adventista do sétimo dia. Gostei, eu vou ficar lá. E quando cai a ficha real, aí você vai ver que você não é aquilo que... Entendeu? Então vai entrar numa igreja, procura saber. Hoje em dia, irmão, as pessoas, vamos supor, aqui, às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, pastor, eu gostei muito daqui, é uma bênção, não sei o quê, papapá. Veio pela emoção, né? Pela emoção, e a emoção passa, porque quando bater de frente mesmo,
ou com a doutrina, ou com as coisas, aí a pessoa vai ver que ela não se encaixa ali naquele meio, porque não é o que ela pensou. Vocês estão conseguindo entender? Então, e a gente tem que saber. Como que você vai ficar? Esse tempo eu passei ali na igreja ali, estava uma coisa linda, o Cascava tendo festa naquela igreja unicista lá, da esquina ali. Aí o José falou assim, que lindo, eu vou vir aqui, gostei daqui. Para ele, vai vir sozinho, que eu não venho. Por quê? Eu falei para ele. Porque eles são unicistas. Eles são unicistas. Isso dá uma confusão. Isso dá uma confusão. Eu fui convidada já para uma igreja assim. Aparentemente o andamento é normal. Aí uma pessoa que conhece a pessoa de lá e falou, eu olhei e falei, mas eles não acreditam na Trindade. Aí eu falei, nem continua, pode parar por aí. Ela falou, mas sério, está falando de Deus. Eu falei, está falando de Deus, mas está faltando tudo. Tá falando porque de... você não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então... Eu acho assim, não crê na Bíblia, porque a Bíblia está escrito. E o céu se abriu, e o Espírito desceu, e ali Jesus está ali, uma voz do céu dizia, nitidamente tem 3 pessoas. Me tira uma dúvida aqui, ó. 3 pessoas. A Bíblia sempre se refere a eles como 3 pessoas. O senhor falou que antigamente, depois dos 200 anos de Cristo, teve essa briga para ver se era 1 ou era 3. E se na verdade não for 3, mas foi pregado tanto que é 1, como a gente vai saber se de fato é 3 ou é 1? Se a Bíblia se refere a eles como primeira, segunda e terceira pessoa. Não é que foi pregado 1. Para o judeu não tem dúvida para o povo judeu. Só tem Deus. Para o povo não. Para o povo judeu não tem essa dúvida que nós temos. Vocês estão entendendo? Se eles tivessem seguido o rito certo dos céus, era para ter judeus em toda parte do mundo pregando o evangelho para nós. Só que quando começou o evangelho, veio e os apóstolos começaram a pregar, o que, é que os judeus faziam? Paulo ia pregar e os judeus iam atrás, tentando quebrar. Vocês estão entendendo? Mas para o povo judeu não tem essa dúvida. Nem para Jesus. Jesus diz que Deus é um. Senhor, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tá recitando o Shema judaico, que diz assim: Deus é um. Ouve Israel, o seu Deus é um. Esse é o Shema judaico. Ouve Israel, o seu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus está recitando, entendeu? Aí ele disse: mestre, falou bem, hein? Deus é um. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo? Tá? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Então, considera plenamente Deus coigual com o Pai, o Filho e a Santíssima Trindade. Esta doutrina abrange a sua natureza, os seus atributos, as suas qualidades, divina, a sua atuação na salvação e santificação dos crentes, e a sua ação na igreja através dos dons espirituais e no testemunho da verdade. Irmão, tem igreja que já não crê mais nos dons espirituais, eles cessaram, Tem pregador renomado no Brasil que não crê mais nos dons espirituais. E um pregador que eu gosto muito, Hernandes Dias Lopes. Gosto muito. Eu também. Só que ele não crê nos dons espirituais mais. Eles falam que os dons espirituais cessou lá em Atos. Vocês estão entendendo? Os dons espirituais. Olha lá. A pessoa do Espírito Santo. A divindade e trindade. A doutrina ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo coeterno e igual com Deus Pai e Deus Filho, coigual. Personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa real e não apenas uma força. Lembra quando eu falei da força, da energia, da usina? Olha só, tá? Ele não é o que? Uma força, ele é uma pessoa, possuindo atributos ou qualidades como inteligência, emoção e vontade própria. O que vocês entendem como vontade própria? Faz o quê? Olha só. Olha só, quer ver? 9, 10, 11, 12. Olha aqui. Olha só, presta atenção,
olha com vontade própria, ó. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Viu? Versículo, ok. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Apartai, separai, Separai para mim, para uma obra, Barnabé e Saulo. Tá? Então, jejuando e orando, colocando sobre ele as mãos. Viu porque a gente tem que impor as mãos? Jesus impunha as mãos, não impunha? Os discípulos também impunham as mãos. Então, nós não podemos ser uma igreja que não impõe as mãos, nós temos que continuar impondo as mãos. Nós vamos aprender as maneiras de receber o Espírito Santo. Você sabe como que recebe o Espírito Santo? Uma delas é impondo as mãos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é aquela que cai no chão que pula? Ó, gente, veja só, isso que ela falou é importante. Quem pode julgar o que é e o que não é? Não, mas tem que se servir. Tem vários jeitos. Quem pode julgar o que é e o que não é? Você precisa ter o discernimento espiritual. Tem gente que eu já vi, pessoas assim, vou falar, ó, você não é Espírito Santo, não, você é o demônio. Eu já fui na igreja que a minha tia falava de menino todo dia, todo mundo, toda lei. Aí veio um cara de fora, ela fala na igreja, o papo chegou e expulsou ela. Sai, demônio. E ela caiu? Caiu na hora, tem uns que imitam, ela falava todo mundo. O diabo é especialista em imitar. Ela na hora. Tem muito que falar, não interpreta o que fala. O diabo é especialista em imitar, tá? Ele imita tudo, ele quer imitar tudo. Ele quer imitar tudo. Não vai fazer lá no Apocalipse, cair fogo do céu? Vai fazer maravilha tudo? Uma vez eu participei de uma igreja, eu particularmente, isso é eu, tá? Eu não acredito que isso é uma coisa não. Eu também não acredito. Eu, para mim, isso aí não é. Sabe? Pode ser uma emoção, pode ser alguma coisa. Mas esse oba-oba de ficar escuta, de tirar todas as cadeiras do lugar, senão ele passa Tudo por com Deus é de decência, não é? a Bíblia diz que toda manifestação do Espírito Santo é para a glória de Deus. Então tem uma, se você não traz glória para Deus, né? Eu servi uma igreja uma vez e o pastor ele começou a pular, rodar, e começou a rodar com o pé só. Ele pulava assim com o pé só. Aí alguns irmãos começaram a chamar de Saci Pererê. Nunca mais ele pulou. O Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo que havia nele, né? Que ele falava que era o Espírito Santo. Quando alguns das igrejas disseram, ó, está pulando parecendo Saci Pererê, você não pode pular. Aí como é? Então assim, pode ser qualquer O diabo imita as coisas de Deus para confundir os crentes. Ele imita por imitar mesmo, porque ele é invejoso. Na verdade, ele quer a posição, né? Ele Não quer é ser. para confundir, não? Não, para confundir, mas ele também quer a posição. Tem muitas pessoas que olham em mim que eu também não acredito. Ó, Eu tenho esse sentimento sobre muitas pessoas. Eu tenho que ver a pessoa que olha para mim, para mim acreditar que está orando, eu vou segurar, senão eu não acredito, não. bem vai. Com segurado, irmão, é uma questão de Não, fé. é fé, Não tem que ser né? a minha fé. Não é a fé questão da de pessoa, é a minha. Eu penso que eu tenho que ter fé para mim mesmo. Ó, bem baixo aqui a origem, ó. Procede do Pai, ou segundo o credo do Pai, né? Do Filho, do Pai e do Filho. Conforme descrito no credo de Nicéia. Olha aí. Esse credo de Nicéia aqui, o que foi? Foi uma reunião que fizeram na cidade de Nicéia. Aí reuniu todos os bispos que existiam naquela época para decidir. Porque lembra quando começou a confusão? Foi nesse tempo. Por quê? Toda vez vai ter problema. Quem já viu Paulo pregando, e aí chegou os judeus e falou assim, não, Paulo pregou para o gentio, aí falou, ó, você precisa, é só crer e confessar. Aí os judeus chegaram e falaram assim, não, tem que guardar o sábado e tem que se circuncidar. Aí deu uma confusão, falou, então vamos para Jerusalém. Aí tocaram para Jerusalém para decidir. Chegou lá e encontrou Pedro e Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Aí contou toda a história lá, que ele estava fazendo. Aí deu carta para eles, falou assim, não, que o gentil, eles abstêm apenas do quê? Da prostituição e da carne sacrificada aos ídolos. Tá? Das carnes sacrificadas aos ídolos.
A única coisa que nós temos que fazer é crer e ajudar os pobres, se abster da prostituição, porque isso sabe tudo que é imoralidade sexual. E da carne sacrificada. Fora isso, nós não estamos fazendo mais nada. Já foi um conselho de Jerusalém, que fez esse ato. Precisamos guardar o sábado? Não. Entendeu? Nem circuncisão. O judeu ainda se circuncida? Sim. Porque é um mandamento eterno. Eles guardam o sábado? Sim. Porque é um mandamento eterno para eles. Eterno. É uma doutrina deles? É dada pelo próprio Deus, a aliança deles. Eles vão guardar o sábado para toda a eternidade. Entre eles. Ah, mas se depois na nova era, no novo mundo, aí não sei, mas a eternidade é importante existir, né? Está entendendo? Então, o credo de Nicéia, tá? Vamos seguir aqui, ó. Obra do Espírito Santo. Atuação na criação. É atribuído ao Espírito Santo um papel na obra da criação. Encarnação de Cristo deu condições para Jesus realizar a sua obra e foi concebido no seio de Maria pela obra do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, quem crê nisso aqui? Que uma mulher engravidou sem concepção de homem, só pelo poder, só pelo Espírito Santo? Eu acredito. De todo o coração, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então vocês têm fé com força, a fé de vocês é maior do que um grão de... Porque para crer nisso tem que ter muita fé. Eu acredito. Ó, para você crer que uma moça que não casou ainda, não conheceu nada, e ela apareceu grávida e é do Espírito Santo, para você ver como que a sua fé é forte. A mãe de Jesus, né? Hã? A mãe de Jesus engravidou Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, vocês estão conseguindo entender que eu estou tentando passar para vocês? Que vocês têm fé, bastante fé, porque não é normal. É, pela olho humano, né? É. Não seria. Mas a gente fala do Espírito Santo que usa a humanidade para poder dar sequência no que foi dito por Deus. E para ele seguir, ele precisava descer numa pessoa em espírito que ia dar ouvido para ele, como Moisés não deu. Aí precisou descer na humana, passar pela carne, forma de Cristo, que diz que a gente é a semelhança de Deus, né? Então, para poder, seria possível pelo humano. Pelo Espírito Santo. Se você crê, você tem fé maior do que um grão de mostarda, porque isso não é normal. Pode falar, presbítero. Mas o que acontece, irmão? Por que nós cremos nisso aqui? Pela fé, né? Pela fé e por quê? Porque nós